Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito, né, galera? Já chega aí, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo aqui e sem perder tempo aqui a gente vai falar das notícias aqui, que é o seguinte. E agora, hein? Notícias de bastidores. Qual o pensamento da diretoria? Qual a ideia da diretoria aí em contratações de reforços na próxima janela? Olha, e pode chegar volante agora nesse intervalo aqui entre 10 de março e 10 de abril, você vai entender por quê, beleza? Grana garantida para reforços e grana no caixa do São Paulo pelos próximos 5 anos, a gente comentou ontem, a gente vai trazer mais alguns detalhes aqui, ok? E os garotos de Cotia, por que sumiram? Por que não tiveram mais oportunidades, né? Será que eles continuarão? Vamos falar disso aqui também nesse vídeo, galera. Olha, e tem um importante jogador do São Paulo, galera. A gente vai comentar sobre isso aqui, que pediu para sair do time do São Paulo, pediu para sair do time titular. Vamos comentar. Você chuta aí qual jogador é esse? Você pode se surpreender, hein? E também tem aqui a renovação do Alan Franco, que está travada. Vou te trazer aqui alguns detalhes. E será que o Luciano vai ser titular na segunda-feira contra o Palmeiras? Que negócio é esse? Será que o Oscar pode ficar de fora? Vamos abordar esse tema aqui também, beleza, galera? Então não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar, ative o sininho das notificações, muito importante. Você está no canal Big Tricolor, tamo junto, sempre com notícias aqui do São Paulo, vídeos e lives todos os dias, beleza? Começar já falando para vocês dos garotos de Cotia. A gente sabe, né? Agora a bola da vez aí o Rian, que foi fenômeno na base, fez uma baita Copa São Paulo, o próprio o Mike, lateral direito, tem também aí o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, sem contar, né, que o William Gomes saiu, foi vendido barato, também tem o Henrique Carmo lá, que inclusive não tem também oportunidades, né, a garotada é bem verdade que não joga. E qual que é o pensamento da diretoria do São Paulo? Olha só, gente, o pensamento da diretoria, o que ela fala é que eles não estão prontos, eles vão ganhar minutagem conforme as oportunidades dadas pelo treinador. Eu fiz um breve levantamento aqui rapidinho, galera. Por exemplo, nos últimos 5 jogos, você pegar nos últimos 5 jogos aí, dá quase... Cara, você pega aí 5 jogos aí, quase 600, né? 600 minutos, contando os acréscimos, é isso mesmo? 5 vezes 9, 500 minutos, melhor dizendo. Você coloca desses 500 minutos dos últimos 5 jogos, você pega ali o Rian Francisco, por exemplo, ele jogou acho que 23 minutos, se eu não me engano, 22, 23 minutos dos últimos 5 jogos, o Rian Francisco. Então, assim, o jogador mais importante da Copa São Paulo, ele não vem tendo oportunidade. O Mike também não vem tendo oportunidade, o Matheus Alves, entrou um joguinho ali, né, naquele comecinho ali do Campeonato Paulista e eles sumiram, tá? Inclusive, o que se fala aí, por exemplo, o Mike ainda, né, o São Paulo busca a renovação com o lateral direito, o Mike, né, então, assim, existe também esse imbróglio pela falta de oportunidade para os garotos. Às vezes, o próprio empresário fica com receio de renovar e o garoto ficar encostado. O próprio Henrique Carmo passou por isso, galera. O Henrique Carmo, ele quando antes de renovar, o que a diretoria dizia é que ele renovaria e teria minutos, só que ele não teve minutos. O Henrique Carmo, gente, reitero, ele vai para 2 anos praticamente, aí quase 2 anos que ele está nessa transição do São Paulo. E é um bom jogador, um bom garoto. O problema é que não tem espaço para jogar, não tem minutagem. Isso acaba afastando os garotos, né? Acaba chegando propostas dos clubes interiores e são propostas baixas, já que eles não têm minutagem, eles ainda não fizeram seu nome, acaba sendo vendido, eles não têm uma importância dentro do elenco do São Paulo. Vocês estão entendendo? Porque eles não jogam. Então, qual que é o pensamento aí da diretoria, segundo a diretoria? Que no Campeonato Brasileiro, essa garotada ela vai ter uma certa minutagem, porque o São Paulo que vai focar na Libertadores, na Copa do Brasil principalmente, e no Campeonato Brasileiro, em muitos jogos, quando apertar ali mesmo o nó ali nas competições de mata-mata, o São Paulo deve usar time alternativo, vai ter que usar time alternativo, como aconteceu muito em 2023 com o Dorival. Ano passado também a gente viu muito esse cenário, e agora os garotos terão oportunidade. Pelo menos isso é o que a diretoria fala. Um ponto para a gente aguardar então se vai acontecer. Eu ainda acho que se tivesse feito um bom planejamento no Campeonato Paulista, poderia ter dado oportunidade aí
para pelo menos o Rian Francisco, o Lucas Ferreira, sei lá, pelo menos a gente ter, sei lá, né, revelado, estar valorizado, mas enfim, a gente então vai aguardar no Campeonato Brasileiro ver aí a sequência desses jogadores, tá bom? Se você quiser comentar sobre isso aí, tamo junto. E agora, vamos falar do tal volante. E esse volante aí que o São Paulo quer, tá bom? Pois é, informação aí dos amigos aí, galera, da imprensa, é que é o seguinte, né? O São Paulo busca um volante, vai tentar a contratação de um volante nessa janela extraordinária, podemos dizer assim, porque é uma janela que a CBF conseguiu, né? Juntar, conseguiu abrir, dar oportunidade para os jogadores que muitas vezes não vão jogar em outros clubes, terminando seus campeonatos regionais. Então, o São Paulo está de olho no mercado e buscando um volante, tá? Um volante que de repente pode estar encostado, um volante que pode estar aí faltando oportunidades também em outros times, assim como, por exemplo, Luan e Lisieiro, os dois encostados no São Paulo, que o São Paulo não quer utilizá-los, tá? Lembrando que o Luan é o primeiro volante, mas o São Paulo não quer mais utilizar o Luan. Ele está fora dos planos do Zubeldia, está fora dos planos dessa diretoria do São Paulo. Então o São Paulo busca a contratação de um volante, tá bom? E detalhe, por exemplo, a própria saída do Lisieiro e do Luan, baixando aí mais ainda a folha salarial do São Paulo, porque o São Paulo tem que pagar com certeza abriria ali mais espaço ainda para que o São Paulo avançasse ali, de repente, até que seja um jogador um pouquinho mais caro. Essa é a ideia da diretoria. Se não contratar agora, vai ter que contratar no meio do ano, tá? Lembrando que a gente não sabe quando volta o Pablo Maia e como ele volta, essa é incógnita. Mas que num primeiro momento o Zubeldia teria pedido para a diretoria, sim, o volante, porque vão começar competições importantes, galera. A gente está falando de olha só, gente, a gente está falando de um campeonato paulista, por exemplo, onde o São Paulo não tem primeiro volante, tá bom? Na próxima semana agora volta o Luiz Gustavo, detalhe importante. Ele pode até ficar no banco contra o Palmeiras, mas pode até ser relacionado, mas não sabe também se ele vai ter condições de jogo, né? Voltar logo no gramado sintético ali, né? Que os jogadores não gostam de jogar, mas detalhe, tá? Aí, nesse momento, a gente só tem o Campeonato Paulista e o São Paulo sofre com falta de um volante. Agora, você imagina, a partir do dia 30, que o São Paulo começa o Campeonato Brasileiro no domingo contra o Sport Recife no Morumbis agora. Então, pensem, galera. E aí você começa ao Brasileiro, aí na outra semana, acho que 4, 5 dias depois, São Paulo já tem Libertadores. Vai vendo por aí. E depois já começa mais para frente um pouquinho a Copa do Brasil. Então, São Paulo de novo estará em 3 torneios. Então, tem que ter mesmo volante. São Paulo não pode ficar sem um primeiro volante, né? Sem um ou sem 2 primeiros volantes. Com a volta do Luiz Gustavo e a contratação de mais um volante, eu acho que e aí já começa a ter o elenco ali mais recheado, mais pronto. Mas nesse momento, sim, eu acho que a diretoria está pensando em contratar e tem que contratar mesmo esse primeiro volante. A partir então agora do dia 30 de março, ó, daqui 22 dias, começa o Campeonato Brasileiro para o São Paulo e para todos os demais clubes. E da onde vem essa grana para contratar? E você fala assim, Big, mas o São Paulo não tem dinheiro, como que vai contratar? A gente já comentou, tenho certeza que você já ouviu, já assistiu em diversos veículos aí da imprensa, tá? O São Paulo tá fechando aí a renovação de contrato com a Superbet, aí, com a patrocinadora Master do São Paulo, no mínimo, 700 milhões em 5 anos aí, 600 e alguma, quase 700, vamos arredondar para 700 aqui, né? Porque o São Paulo bate essa meta fácil dos 700. Chegar num bilhão pode ser difícil, porque tem metas de títulos, classificações ali para as finais de Libertadores, Copa do Brasil, enfim, tem umas metas ali que não são fáceis, mas o São Paulo pode conseguir aí no mínimo 700 milhões, consegue, porque são fixos esses valores praticamente, galera. Então daí que vem a receita do São Paulo para sanar dívidas e também contratações. Uma coisa era você não ter esse dinheiro, não ter essa grana, você ter um patrocínio de 60 milhões por ano. Agora, outra coisa é você sair de 60 para 130, 140 milhões por ano. É o que deve acontecer agora com o São Paulo, obviamente, né, a partir agora desse ano. Então, a tendência é mais grana em caixa, obviamente. E lembro, vou falar o que eu falei no vídeo de ontem. Não esqueça que ainda tem o FIDIC, que o São Paulo arrecadou aí 220 milhões de reais, não é verdade? Já também para amortizar dívidas aí bancárias e também pagar aí contas também
do futebol. Então essa grana para contratação vem daí, horas bolas. Se o São Paulo com toda essa grana não conseguir contratar um jogador e viver dizendo que não tem grana, pelo amor, se o FIDIC lá conseguiu arrecadar um valor e você está entrando com mais grana de patrocínio, fala sério. E detalhe, tá, galera? Eu vou comentar aqui para vocês, mas vou falar especificamente em outro vídeo, mas olha só, o São Paulo pode ampliar também esse ano o patrocínio Master, o patrocínio com a Mondelez. Pode ser que a Mondelez fique até 2030, o name rights ali do Morumbi. Vou trazer detalhes também, informações com outro vídeo, um vídeo específico, porque eu estou apurando essa notícia, tá? Porque eu achei que até hoje eu teria tudo certinho, mas não tem ainda todas as informações, não. Mas por quê? Pode ser que não ocorra realmente, tá? A reforma aí com a W Torre, tem várias divergências aí entre São Paulo e W Torre, e pode ser que não ocorra essa reforma. Aí o São Paulo partiria para o plano 2030 com a Mondelez Morumbis. É algo que pode acontecer e a gente fala em outro vídeo, ou seja, mais grana para o São Paulo. E aí fica aquele negócio. São Paulo precisa virar SAF? Vai virar SAF? Eu já comentei aqui o que eu acho. O que eu penso sobre isso. Cara, se tiver pessoas competentes no São Paulo, hoje, na diretoria hoje, você não precisa se vender. Quanto que vale o São Paulo? Quanto valeria? Você não precisaria vender uma SAF. Porque se voltar com tanta grana desses patrocínios, entre outras coisas, diversas coisas que a gente já sabe que é um clube que esse ano aqui está projetando quase 1 bilhão de receita esse ano. Né? Quase 900 milhões de reais, quase 1 bilhão de receita projetando as receitas. Mas também tem o que o São Paulo gasta, obviamente. Estou falando das receitas. Só que agora, com renovações aí de patrocínios, essas receitas também podem aumentar. É ótimo para o clube. Então, o que eu digo é o seguinte, um clube que arrecada tanto precisa se organizar melhor financeiramente. Então, se o São Paulo arrecadar muito e ainda se tiver a renovação de name rights com a Mondelez, meu amigo, você não precisa virar uma SAF, precisa organizar a casa. As pessoas que estão lá precisam organizar a casa, precisam querer o bem do São Paulo. É esse sempre o nosso questionamento, ok? Comenta aí o que vocês acham disso também. Gente, vamos falar um pouquinho agora do Alan Franco. Vamos falar do Alan Franco agora e a renovação dele, tá? Ontem à noite, inclusive, eu fiz um texto, publiquei, né? Com as informações que eu obtive. É que o São Paulo teria oferecido... Eu não sei muito de valores aqui, mas teria... Vamos imaginar assim, galera. Teria oferecido aproximadamente 450 mil reais de salários para o Alan Franco renovar. Contrato de 3 anos. O empresário dele pede o dobro. Vamos lá. 800, vai, de 400, ofereceu 400, quer ganhar 800. Pelo menos o que eu ouvi é que pediu o dobro, tá pedindo muito mais do que o Alan Franco recebe, o que o São Paulo quer oferecer. A justificativa do staff do jogador é, horas, vocês pagam para um jogador como o Luiz Gustavo, tanto valor alto o jogador não joga. Vocês pagavam para o lateral esquerdo Jamal Lil 750 mil reais por mês aí para o cara ficar encostado e só jogar na seleção. Ó, vocês pagam para o Luan encostado, o Lisieiro encostado, estavam pagando o Orejuela, né? Tem jogadores que saíram do São Paulo aí com altos salários e não jogavam. O Alan Franco é o titular do time, jogador importante do elenco, jogador de confiança do treinador. E aí o staff pergunta para a diretoria do São Paulo assim, quanto que vale o Alan Franco para vocês? Aí que tá. Por isso que tá travada a renovação. Tá travada nesse momento. Não é porque o Alan Franco não quer ficar, ele quer ficar no São Paulo. Mas por que tá travada? Porque o staff empresário do jogador quer o melhor para o seu cliente, até porque, galera, ele ganha comissãozinha, né? O empresário numa renovação aí leva uns 10, 15% aí, acho que é 10, 15% de uma renovação também. Tudo que ele conseguir ali no contrato com o Alan Franco, óbvio, ele vai ganhar comissão. O empresário quer o melhor para ele também, quer o melhor para o seu cliente. Então hoje está travada a renovação com o Alan Franco exatamente por conta dos valores que São Paulo e Alan Franco não chegam a acordo. O jogador adaptado, titular, querido da torcida, quer ficar? Quer, mas não quer ganhar menos, por exemplo, de jogadores encostados. Essa é a realidade, sem meias palavras, beleza? Então São Paulo está buscando aí, já tem inclusive na próxima semana tratativas inclusive para renovação aí de contrato do Alan Franco. A gente vai continuar apurando isso aqui também, beleza? Gente, e o Oscar? Pode jogar? Pode sair? Né? Vamos lá comentar aqui. Pode ficar fora do time? Sair, que eu digo que ficar fora do time nesse jogo. Por quê? O Oscar disse que não gosta de jogar no gramado sintético. O Oscar não está
habituado, adaptado a jogar no gramado sintético. E o jogador, por exemplo, Luciano, não sendo, fazendo a função do Oscar, fazendo até outra função, inclusive, é um jogador mais adaptado, já acostumado a jogar nesse gramado sintético, que joga bem, inclusive, o Luciano. O Oscar teria reclamado, inclusive, tá? Nos últimos treinamentos aí, tinha reclamado de algumas dores no tornozelo. Tá? Até o momento da gravação desse vídeo aqui, também não consegui confirmar essa informação aí, beleza? Mas a verdade é que o Zubeldia pode fazer até 2 mexidas nesse time contra o Palmeiras. Só suspeitas, galera, que uma pode ser o Luciano no lugar do Oscar e a outra o Igor Vinícius no lugar do Cedric. Uma questão de adaptação de time, ter um time mais forte fisicamente. Essa é a ideia. O Luciano não recompõe, o Oscar não recompõe. O Oscar é homem de criação. O problema está no gramado sintético. Se o Oscar começando o jogo, se ele se adaptaria, se o São Paulo de repente não ficaria, sei lá, vamos imaginar, com um homem a menos, tá? A ideia que eu estou passando para vocês é isso. Lembrem do Rames Rodrigues, quando o... E aí, eu só estou fazendo uma comparação na questão física. Lembre não estou comparando a questão física do Rames Rodrigues com o Oscar, mas lembre quando o Dorival escalou o Rames Rodrigues lá, aquele time lá no gramado sintético, São Paulo tomou uma saravada do Palmeiras lá, essa é a realidade? Pois é. Eu só pensei nisso, tá, galera? Assim, não tô comparando os dois. É que, de repente, você perde muita na parte física, obviamente. O Oscar dentro de campo, com a bola nos pés, é muita qualidade. O problema é se a bola não chegar ali, não passar pelo Oscar, já que o São Paulo vai ficar mais retraído, São Paulo possa jogar um pouco mais fechado, explorando, tentando os contra-ataques. O Oscar, cara, para mim, um baita jogador. Mas eu quero perguntar para vocês, galera, se o Oscar ficar fora desse jogo aí, o que você acha se ele ficar fora e o Luciano entrar como titular, se o Zubeldia fizer isso? Só que o Zubeldia tem uma encruzilhada. Aí que tá o problema. Imagina um cenário que o São Paulo seja eliminado do Palmeiras e o Oscar não entrou de titular. Aí, meu amigo, ninguém vai entender nada e vai sobrar pro treinador. Pode até custar a demissão dele. Agora, se o Oscar entra, não jogar absolutamente nada também, vai muito mal no gramado sintético, por exemplo, vão questionar do mesmo jeito, vão dizer que o Oscar não deveria ter jogado, aí vão alegar a condição, a condição do gramado, a não adaptação do jogador. Então o Zubeldia não tem para onde correr, tá? Mas existe ainda uma dúvida se o Oscar vai jogar ou não de titular nesse jogo. Obviamente, a gente vai saber na segunda-feira, ok? Comenta aí o que vocês acham também. Eu acho importante esse detalhe, esse tema, viu, galera? De verdade. É para se pensar, viu? Eu lembro que no último jogo contra o Palmeiras, que o Oscar entrou lá, acho que uns 15 minutos lá, nem pegou na bola, né? Assim, ele não é adaptado a jogar em gramado sintético. O cara que tá se adaptando ainda ao futebol brasileiro, ele que muito tempo passou na China, aí o cara só jogava em gramado, graminha natural. Aí vem pro Brasil aqui, e se adaptando ao futebol brasileiro e aí já vai pegar uma decisão no gramado sintético, qualidade, a gente não discute a qualidade, a questão a adaptação. E a gente vai ver isso então na segunda-feira. Galera, vamos comentar quem é esse jogador do São Paulo que pediu para sair do time. Detalhe, hein? É ele mesmo, hein? Caleri, galera. Mas espera lá, calma assim. Como assim, Caleri sai do São Paulo? Espera. Vamos bater esse papo aqui, deixa eu te trazer os detalhes. Reunião antes da semifinal contra o Novo Horizontino, tá? O Caleri, muito humildemente, pediu a palavra, as informações que me passaram aí de bastidores, tá bom, galera? Que é o seguinte, que os jogadores conversaram com a diretoria, com o Zubeldia ali, com a comissão técnica, e o Caleri foi um dos jogadores que disse, se eu não estiver bem, eu quero ajudar o time, se eu não estiver bem, professor, coloque o André Silva para jogar. E o Zubeldia bancou o Caleri. O André Silva, palavras do Zubeldia, né? Que o André Silva é importante, o Caleri é importante, é o titular do time, ele quer contar com o Caleri no time. Então, o André Silva sabe, o Caleri sente, tá? Que o momento, até aquele momento, o André Silva estava melhor que ele e aquilo também incomodava o Caleri. Gente, isso é humildade, cara. Isso é perceber realmente que o outro tá melhor que você e você perceber que, de repente, por uma, como que se diz, uma hierarquia, o treinador não troca o jogador chegou e falou, pode me tirar se quiser, coloca o André Silva, mas o treinador bancou o Caleri. Detalhe, o Caleri fez o gol da classificação no passe do Lucas, falou, empurra pro gol o Caleri fez. E não foi mal contra o Novo Horizontino, já melhorou contra o Novo Horizontino. E contra o Palmeiras, né,
que eu continuo dizendo, na minha opinião, aí é minha opinião, tá? Você pode comentar a sua. Se você falar, você escolhe André Silva ou Caleri para jogar contra o Palmeiras no gramado sintético ali, eu falo, eu escolho o Caleri. O Caleri é um cara que apanha o tempo todo, levanta, tá ali, não reclama, enfim, mas o André Silva de mais movimentação, e eu acho que propriamente para esse jogo que o São Paulo vai jogar a bola lá na frente para o centroavante segurar, o Caleri faz melhor esse papel do que o André Silva ali da parede, de segurar, para que tenha aproximação ainda do Oscar e do Lucas, que o Oscar ainda, como a gente diz, o jogador mais lento, que vai depender muito ali da movimentação dos volantes também. Então, nesse momento eu escolheria o Caleri. Eu acho que pode revezar com o André Silva, pode dar mais oportunidades para o André Silva, que merece, inclusive, na minha opinião, já merecia a titularidade já em outros jogos, mas para esse jogo eu iria com o Caleri, sim, e o André Silva no segundo tempo. Eu acho importante. Então, o Caleri, tá? Ele pediu para sair, para dar oportunidade para o André Silva na semifinal aí, antes da semifinal contra o Novo Horizontino, aquelas reuniões que estavam tendo, por que não está jogando, por que não está correndo, os jogadores se cobraram e o Caleri levantou a voz ali, levantou a mão para dar oportunidade para um companheiro que entendeu, tá? E o André Silva deu muito apoio para o Caleri e detalhe, é um grupo unido. Eles garantem que estão unidos independentemente de sair de quem tiver titular. O próprio Luciano, que muita gente desconfiava que se ele saísse ele ia fazer birrinha, não tem nada disso, o Luciano não fez birra, entendeu e vai esperar o momento, porque o Zubeldia gosta pra caramba do Luciano, essa realidade, o Luciano também gosta dele. Então no São Paulo, galera, não tem, tá? Não tem esse negócio do bastidor, tá pegando fogo, os jogadores estão brigando, não tem o caos. Se a imprensa colocar o caos no São Paulo nesse momento, pode ser por uma eliminação para o Palmeiras, mas até esse momento aqui, não tem caos nos bastidores do São Paulo. E isso é importante. Eu sempre falo, pô, a gente pode não gostar do treinador, não gostar do jogador, galera, mas vai chegar um momento de decisão contra o Palmeiras, cara, eu sou São Paulo até o fim. Eu não gosto de ficar aqui, da gente ficar, mas esse não vai jogar, aquele não vai, esse não joga nada. Pelo menos eu penso assim. Agora, passou o jogo, não jogou nada, a gente comenta o que foi o jogo. Agora, antes, é muita força para esses jogadores, para o treinador, para a comissão técnica. Porque eliminar esse rival não tem nada mais especial nesse momento do que eliminar o Palmeiras, do que ganhar um título também em cima do Palmeiras. Então, vamos São Paulo Futebol Clube. Segunda-feira a gente vai estar com certeza acompanhando. Valeu? Deixa aí seu comentário também, deixa o seu like, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações. Você sabe, galera, aqui como sempre, vamos São Paulo, tamo junto, forte abraço.